estar aqui mais uma vez nessa noite. Podemos atuarmos juntos, falar do Senhor. Espero que você já tenha sido tocado pela presença de Deus. Espero que o Senhor já tenha tocado a sua vida. Espero que você tenha louvado ao Senhor de coração. Que os seus louvores tenham subido ao Senhor. Amém? Eu quero, primeiramente, parabenizar os papais. Feliz Dia dos Pais. Vocês são os sacerdotes dos lares. São aqueles que o Senhor decidiu colocar a responsabilidade sobre os ombros. E que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Amém? Eu queria que vocês abrissem a igreja rapidamente no livro de Ananias. Isso vai ser difícil, hein? Vamos igual passa-repassa. 20 segundos, vai. 20, 19. Vamos lá. Amém. Desculpa, falei errado, viu? Abacuque. É difícil também, é a mesma coisa, tá? Mas Ananias existe, tá, gente? Tem aí. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Amém? Amém. Diz assim na minha versão. Todos acharam? E só uns 3 amanhã. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Se puder jogar aí pra gente, quem não tiver com a Bíblia poder acompanhar. Nós vamos ler só esse versículo. Diz assim: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze-a conhecida. Na tua ira, lembre-te da misericórdia. Glórias a Deus. Vamos ler todos juntos aqui nessa versão. E diz assim: Eu ouvi, Senhor, a tua fama e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faze que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira, lembre-te da misericórdia. Amém. Pai, essa é a sua palavra, Jesus. Fala ao nosso coração, fala com a tua igreja, papai. Transmite aquilo que o Senhor deseja em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu estive pregando aqui semana retrasada, certo? E nós falamos sobre uma igreja livre e viva. E falamos também de como começou a nossa igreja, no que ela se baseia. Para a gente se enturmar com a história da nossa igreja. E se sentir parte desta igreja, dessa reunião de pessoas que se denomina luteranos. E que também é a igreja de Cristo, amém? E nós falamos, não sei se todos lembram, eu sei que tem algumas pessoas que estão aqui hoje que não estavam, mas a nossa igreja começou por causa de um avivamento que começou com um homem. Seu nome era Hans, e ele estava no campo de seu pai, arando a terra, cantando o louvor que ele mais gostava, e de repente o Senhor tocou a sua vida, e ele sentiu profundo arrependimento pelos pecados que ele tinha, e profundo amor por Deus. E a partir de então, depois desse toque do Espírito Santo, ele quis compartilhar essa mensagem, esse amor, com quem estava ao redor dele. Primeiro com a sua irmã, sua mãe, a sua família, e depois começou com seus vizinhos, e de repente ele estava pregando em toda a Noruega, de casa em casa, e assim foi. E pessoas que conheceram ele, continuaram o seu trabalho, se inspiraram no seu trabalho, e esse veio a ser o nosso fundador, amém? Quem lembra mais ou menos o que aconteceu aí? Amém? Enfim, por se tratar da nossa igreja começar um avivamento, eu estive falando com o Senhor para trazer uma palavra a semana passada no Romana,
E o que me tocou em toda a história, tudo que a gente falou aqui no domingo retrasado, foi que por causa de um homem, gente, um homem. Porque um homem resolveu servir ao Senhor, porque um homem resolveu ouvir o Senhor, porque um homem foi tocado pelo Senhor, várias e várias igrejas hoje estão espalhadas pelo mundo. Várias igrejas, porque não foi só a nossa denominação, se inspirou nesse homem. Então, o trabalho que ele desenvolveu através de um avivamento gerou muita salvação, gerou muita ajuda, gerou muitos orfanatos, gerou muitos e muitos trabalhos que ajudam pessoas e que principalmente salvam as pessoas, que fazem Jesus ser conhecido pelas pessoas. E refletindo sobre isso, eu vi que talvez a necessidade da igreja de hoje seja nós sermos avivados pelo Senhor, sermos tocados por Deus de uma forma extraordinária, saímos do comum, sabe? Saímos do ordinário e irmos para o extraordinário, sermos tocados pelo poder do Espírito Santo. Então nós vamos falar hoje sobre avivamento. Nós precisamos de um avivamento, nós precisamos de um toque do Senhor, nós precisamos da força de Deus. O que é um avivamento? Para nós começarmos a falar, avivamento, pela palavra mesmo, se escreve, avivamento é reanimação, reanimar ou animar, restaurar, levantar. E quando Abacuque escreve aqui, aviva, Senhor, a tua obra, ele estava falando, Senhor, mantenha a sua chama acesa da sua obra durante os anos. Mantenha, Senhor, a sua obra animada, de pé, durante os anos. Mantenha, Senhor, a sua obra animada, cheia do teu poder, cheia do teu Espírito Santo, através dos anos. E na sua ira, Senhor, por causa dos nossos pecados, lembra-te da misericórdia. Então, o avivamento, em suma, é sermos reanimados pelo Senhor. O que de fato é que quem precisa ser animado é quem está abatido. Um jovem cheio de força, com plena saúde, com a sua saúde perfeita, a plenos pulmões, não precisa ir no médico para ser reanimado, para levar aquele choque, sabe? Que a gente vê nos filmes, a gente vê desfibrilador, é isso aí. Palavra difícil. Um jovem que está a plena saúde, uma pessoa que tem todo o seu vigor, não precisa ir no hospital para ser reanimado. Mas sim aquele que está abatido, ou aquele que está com o coração talvez machucado, com o coração triste, com o coração abatido. Pessoas que talvez já não acreditam mais no poder do Senhor. Pessoas que talvez não acreditam mais que o Senhor de fato os ama. Pessoas que talvez acreditam que o Senhor não tem algo para eles. Pessoas que acreditam que o Senhor não fala mais com a sua igreja. Pessoas que acham que, mesmo aceitando Jesus, podem se perder ou podem ir ao inferno. Pessoas que perderam as esperanças de uma transformação na sua vida e da sua família. Essas pessoas são as que precisam de avivamento. E hoje eu te pergunto, esta igreja precisa de avivamento? Esta igreja precisa ser avivada pelo Senhor? Esta igreja precisa ser visitada por Deus de uma forma extraordinária? O que você acha? O Senhor tem prazer em avivar a sua igreja, sabia, igreja? Porque desde o começo dos tempos, o Senhor vem avivando a sua obra. Até no Antigo Testamento, na época dos juízes, quando não tinha os reis ainda, quando Samuel, Sansão e outros juízes comandavam Israel, o Senhor vinha e animava o seu povo a continuar andando na sua presença. Levantava juízes que traziam a palavra do Senhor, traziam refrigério, traziam ânimo para o povo,
e eles voltavam a andar com o Senhor, voltavam a caminhar com o Senhor. E assim foi no decorrer da história. E lá no livro de Joel fala algo para nós sobre uma profecia maravilhosa. Joel capítulo 2, versículo 28. Se puder colocar aí, por favor, Fábio. Joel profetizou algo sobre avivamento que tem a ver com o avivamento para nós e que viria nos nossos tempos. Nos tempos da graça, nos tempos de Jesus, nos tempos em que nós agora fomos alcançados pela graça do Senhor. Joel capítulo 2, versículo 28. Nós temos uma palavra do Senhor que nos incentiva e nos anima. E diz assim: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos anciãos terão sonhos. E os vossos mancebos terão visões. Joel profetizou que o Senhor derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne. E aí, de repente, Jesus vem à terra, prega durante 3 anos, morre aos 33, ressuscita, fica 40 dias andando com seus discípulos já ressuscitados e sobe aos céus. E aí Jesus fala: fique em Jerusalém até que eu desça, ou até que ele venha, o Espírito Santo. E num dia, todos os discípulos ali reunidos numa casa, orando ao Senhor como ele pediu que ficassem, ficando firmes e orando, o Senhor os visitou. O Espírito Santo veio e encheu aquela casa, e as pessoas foram cheias do Espírito Santo, começaram a falar em várias línguas, e havia como uma labareda de fogo sobre as suas cabeças. O poder de Deus estava sendo derramado, como Joel tinha profetizado. E agora em Atos, o próprio Pedro confirma que aconteceu o que de fato Joel profetizou. E ali naquele dia mesmo aconteceu um avivamento. Pedro se encheu do poder do Espírito Santo, foi ao palanque e pregou a todos que estavam ali. As pessoas ficaram atemorizadas, de certo que elas mesmas queriam saber como que salvava, porque elas viram que elas tinham crucificado o Rei dos Reis, tinham crucificado o Filho de Deus. E ali Pedro ensina aquelas pessoas, e mais de 3.000 pessoas são salvas em um único dia. E no decorrer da história da igreja, vários avivamentos vêm acontecendo. Um homem chamado John Wesley, cujo coração era totalmente voltado para o Senhor, mudou totalmente a forma do evangelho na Europa. Por causa desse homem, por causa do tanto que ele orava e do tanto que ele buscava um avivamento, o Senhor tocou a vida dele e foi tocando pessoas, e se formou na igreja metodista que nós conhecemos hoje. E toda a Europa foi tocada pelo Espírito Santo. Várias pessoas eram curadas. Cidades inteiras abandonavam seus pecados. Ladrões iam se entregar na polícia. Você tem noção do que é isso? O poder de Deus ser tanto num local que as pessoas se convertiam no ato e se entregavam para a polícia dizendo: olha, eu roubei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Bares fecharam, praticamente todos da cidade. Não haviam mais moribundos na rua. Esse é o poder do avivamento, o poder do Espírito Santo. E essa é a primeira coisa que nós precisamos saber: quem faz um avivamento é o Senhor. Quem faz um avivamento é o Espírito de Deus. Quem traz o avivamento, quem sopra e quem derrama esse avivamento é o Espírito do Senhor. Igreja, nós precisamos que o Senhor nos toque. Nós precisamos que o Senhor venha ao nosso encontro. Nós precisamos que o Senhor nos anime, igreja. Que o Senhor nos levante. Que o Senhor nos ponha para trabalhar. É muito bom ver as crianças voltando a apresentar teatros aqui. Eu lembro, sabe, da época ainda do pastor José, onde até o Roberto apresentava vários teatros, né? Lembra?
Era uma bênção. E hoje, vendo as crianças apresentarem, me lembrei. Então nós temos que colocar os nossos dons à disposição do Senhor. Eu vi as duas que estavam cuidando das crianças, a Daiane e quem era a outra? A Simone. Tem que colocar os dons à disposição do Senhor, igreja. E quando há um avivamento, os nossos dons são colocados mais ainda à disposição do Senhor. É um desejo que vem do Senhor para o nosso coração. Sabe qual é o problema hoje, igreja? Nós pensamos que do jeito que estamos está bom, está suficiente, está legal. Vamos continuar assim, mas não está. Para o Senhor, a sede de novas almas, a sede de pessoas, a sede de mudança de vida é muito maior do que a nossa. O Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa. A palavra diz que os campos já estão brancos para a colheita. Os campos estão brancos, ou seja, as pessoas estão querendo receber o Evangelho, ainda que elas digam que não, ainda que elas digam que não precisam do Senhor. Elas estão sedentas por uma esperança. Elas estão sedentas por uma palavra. Estão sedentas por uma oração. Estão sedentas por uma visita. Por um abraço que hoje a gente não pode mais dar. As pessoas lá fora estão sedentas de pessoas de Deus indo ao encontro delas. E para isso acontecer de forma maravilhosa, nós precisamos ser avivados pelo Senhor. Porque na nossa força nós não fazemos nada, igreja. Na nossa força a gente pode até tentar, a gente pedala, mas não sai do lugar. Na nossa força a gente sabe, gasta todas as energias e os resultados são pequenos ou quase nada. Mas quando o Espírito de Deus toca a sua igreja, quando o Espírito do Senhor aviva a sua obra, as coisas são diferentes. Você não tem mais, quando o Espírito do Senhor, você não tem mais esse sentimento de que Deus está longe. Você não tem mais o sentimento de que Deus não te ouve. Você não tem mais o sentimento que sua vida caminha e Deus não está olhando para ela. Você não tem mais o sentimento de que você foi abandonado por Deus. Pelo contrário, o seu coração parece que se inflama, parece que se enche da vontade de buscar o Senhor de uma forma que a gente não conhece. E que talvez alguns ainda não experimentaram. Por isso nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos que o Senhor nos visite. Nós precisamos que o mesmo Espírito de Atos, que é o que habita hoje em nós, faça uma grande e poderosa mudança nas nossas vidas. Precisamos, igreja. Nós precisamos do Senhor em tudo. Um avivamento não é só para a gente, para o nosso benefício, ou não é só para também o benefício de trazer novas almas, e enfim. Mas um avivamento muda a nossa família. Muda o nosso contentamento com Deus, com a nossa vida, com as nossas coisas. Porque alguém que está sendo avivado pelo Senhor, já não lhe interessa se é rico ou pobre, não lhe interessa se tem muito ou pouco. O que lhe interessa é que ele tem o Senhor. O que lhe interessa é que ele tem a salvação de Deus. E isso basta. Isso dá forças também para confiar no Senhor, de que o Senhor é com ele. E de que o Senhor vai cuidar dele, vai cuidar da sua família. Vai ajudar ele a suprir a sua família. Vai ajudar ele a continuar a sua batalha. Um avivamento traz produtos, traz coisas boas no nosso interior, na nossa família, na nossa igreja e para o mundo. Porque um avivamento, no primeiro lugar que um avivamento age, é dentro do corpo de Deus, dentro do corpo de Cristo, que somos nós. Um avivamento não tem como vir em pessoas que não conhecem o Senhor ainda. O avivamento começa na igreja, com pessoas que estão abatidas e precisam ser animadas pelo Senhor, de forma que vençam os seus medos, de forma que vençam os seus vícios, de forma que vençam
aquilo que lhes impede de falar do Senhor, para que Ele rume uma nova história no caminho do Senhor, para que Ele rume uma nova história na sua igreja, para que Ele consiga vencer a vergonha e falar: ó, eu sei fazer isso, pastor, presbítero, eu quero me colocar à disposição da igreja para esse fim. Eu quero ajudar a distribuir algumas cestas básicas, eu quero ajudar nas crianças, enfim, eu sei fazer, eu quero fazer. Então o avivamento começa dentro da igreja, começa produzindo crentes mais fortes, pessoas mais fortes, mais confiantes no Senhor, pessoas que já não ligam mais pelas circunstâncias, conseguem olhar para o céu, conseguem olhar para Jesus e sabe que Ele é o galardoador da nossa fé, Ele é quem cuida de nós, Ele é quem coloca os nossos passos no trilho. Então a igreja vai sendo avivada e com isso a qualidade do nosso culto sobe e a qualidade da nossa vida melhora, a qualidade do nosso serviço para Deus melhora. E aí as pessoas que não conhecem Jesus começam a olhar a sua vida e falam: esse cara, ele passa por alguns problemas, ele é tão feliz. Essa pessoa, ela passa por, sabe, uma fé sadia, ela é baseada em palavra, jejum, oração e também experiência com Deus. Quando nós temos experiência com Deus, nós experimentamos na nossa vida, na nossa carne, na nossa mente, o que é o poder do Senhor. E Ele está, mas nós precisamos ir à luta. Como eu disse, o avivamento é o Espírito de Deus quem faz, mas é o nosso dever buscar. É o Espírito de Deus quem realiza, mas é o nosso dever pedir. É o Espírito do Senhor quem faz todas as coisas acontecerem, mas é nossa tarefa ver a necessidade de um avivamento e buscar Ele em nome de Jesus. Nós precisamos buscar um avivamento. Nós precisamos buscar, porque um avivamento traz alegria para a sua igreja. Irmãos, eu confesso, hoje, os hinos que foram cantados, não teve um que eu não lembrei do nosso pastor. Não teve um que eu não senti falta e saudade do negão. Nós precisamos de alegria, gente. Nós precisamos de alegria do Senhor. E para isso nós precisamos de avivamento. Que o Senhor sare as nossas feridas, cure as nossas feridas e transforme elas em alegria. Talvez você esteja aqui hoje achando que essa palavra não tem nada a ver com você. Mas quando você olha bem, há várias feridas dentro de você que precisam ser curadas. Há várias coisas na sua vida que precisam ser transformadas. Há vários passos que precisam ser colocados nos trilhos. Há várias coisas que você precisa fazer e não está tendo força. Por isso você precisa de um avivamento. Por isso você precisa que o Senhor toque a sua vida. Por isso que você precisa que o Senhor venha e te dê uma experiência com Jesus. De fato que nada mais importa a não ser aquele momento. Sabe, os avivalistas que vieram no decorrer da história, quando eles descrevem a experiência com Deus e o avivamento que eles tiveram, é sempre parecido. Um profundo arrependimento pelos pecados. Se sente realmente o maior pecador de todos os tempos. Mas uma profunda alegria de saber que o Senhor já o livrou de todo pecado. Ou seja, uma profunda certeza de que Jesus o ama e morreu pelos seus pecados. Um avivamento acompanha arrependimento e acompanha fé em Jesus. E o que precede um avivamento são pessoas que oram, pessoas que buscam avivamento. Não existiu nenhum avivamento que não aconteceu se não fosse precedido de oração. Nenhum. Então quer dizer que isso é uma regra. Quando no Pentecostes os apóstolos estavam orando, foi o que aconteceu. John Wesley orava de forma que na sua casa, como esse assoalho aqui de madeira, depois de vários anos, sua casa hoje é uma visita pública, as marcas dos joelhos de John Wesley estão no chão. Duas no assoalho.
George Finney, um homem que eu até falei com o Fábio esses dias, um avivalista, orava muito ao Senhor, de forma que quando foram enterrar, perceberam que os seus joelhos tinham cascos. Pessoas que oravam, igreja. Ah, mas eu não tenho tempo para isso. Será? Será que nós não temos tempo para buscar o Senhor, para buscar um avivamento? Ou será que as coisas triviais são mais importantes? O que o Instagram vai mudar na sua vida? O que o YouTube, o Facebook, a TV, a Netflix, as séries vão mudar na sua vida? O que o Senhor pode mudar na sua vida? O que o Senhor pode fazer por você? O que o Senhor pode mudar na sua casa, na sua vida? O que o Senhor pode fazer na história da sua família? Se nós estamos aqui como igreja e hoje no Dia dos Pais, é porque a nossa família importa. A nossa vida importa. Nós queremos ver os nossos servindo ao Senhor. Nós queremos ver os nossos servindo a Deus. Então nós precisamos de avivamento. Precisamos de orar ao Senhor e buscar por avivamento. Para que o Senhor nos visite. Para que o Senhor nos encha do teu Espírito. Não que nós não temos o Espírito Santo, igreja. Entenda isso. Uma coisa é nós sermos salvos. Como eu disse no começo, o avivamento é um ânimo que vem direto do Senhor para nos levar em lugares mais altos, para fazer cumprir a obra do Senhor na nossa vida, para que as coisas aconteçam no mundo espiritual, para que realmente nós possamos entregar os nossos dons ao Senhor, para que realmente nós possamos ser fiéis ao Senhor. Não quer dizer que nós não temos o Espírito. Nós precisamos do Espírito Santo todo dia. Quando nós somos batizados, quando você é batizado aqui, você é batizado no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E naquele momento, no momento que você aceitou Jesus, o Espírito Santo começou a habitar no seu coração. Nós não precisamos de ser batizados em línguas para crer que o Espírito Santo mora no nosso coração. Existe uma crença de que só tem o Espírito Santo quem é batizado em línguas. Está errado. Jesus não falou em línguas nenhuma vez. E ele era o próprio Cristo. Nós temos o Espírito Santo assim que nós aceitamos a Jesus. Mas todos os dias nós precisamos do Espírito Santo. E todos os dias nós precisamos buscar. E existem fases nas nossas vidas, fases nas nossas igrejas, em que nós precisamos de uma ação especial do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de uma ação sobrenatural do Espírito de Deus nas nossas vidas, nos animando, nos reavivando, trazer talvez uma alegria que se perdeu, trazer uma vontade de volta que se perdeu de falar do Senhor, de buscar a Deus, de ser fiel, de reestruturar sua família novamente. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos de uma ação poderosa do Senhor nas nossas vidas. Em Isaías 57, versículo 15, diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Nesta noite, se você, como eu perguntei no começo, acha que você precisa de avivamento, que essa igreja precisa ser avivada, saiba que o Senhor é aquele que habita no alto, mas também que habita com um contrito de coração. É o que habita no alto sublime trono, mas também habita no trono do seu coração. É o que habita e anima o cansado, o abatido, o triste. Ele é o Senhor animador. Ele é o consolador, como a Bíblia fala. E nós precisamos de Jesus. Igreja, não tem coisa mais gostosa do que ser avivado por Deus. Sabe, principalmente na juventude, e eu lembro que eu já fui mais jovem, a gente gosta de adrenalina. A gente gosta de, sabe, sentir o coração bater forte. A gente gosta do perigo.
Quer uma dica? Corra perigo pelo Senhor, então. Bota a sua cara para pregar e falar de Jesus. E você vai ver que é adrenalina. A hora que o Espírito Santo pegar mesmo você vai ver isso. Coloque à disposição do Senhor para orar por pessoas, seja onde for. Você vai ver o seu coração bater forte. Você vai ver como é a adrenalina de servir o Senhor diante do público, diante dos descrentes. Nós tínhamos, antes da pandemia, não tanto como a gente gostaria, mas nós tínhamos trabalhos de evangelismo. E era maravilhoso entregar pão e sopa e orar pelas pessoas que estão na rua, que moram na rua. Porque eles sempre estão sedentos, sempre estão precisando, sabe, de uma oração. E é a hora da adrenalina também. É a hora que seu coração dispara, porque é uma pessoa que você não conhece, mora na rua, e o medo. Mas você sabe que o Senhor está contigo. Não tem coisa mais gostosa também do que você sentir a presença de Deus. E eu sei que você já sentiu a presença do Senhor aqui. Ser avivado é sentir, sabe, nas entranhas do nosso ser, no nosso coração, a presença de Deus. Aquela hora que você não consegue nem segurar o choro. Que parece que seus pecados foram estampados diante da sua face. E de repente uma tinta vermelha, que é o sangue de Cristo, cobre tudo. E aí você se emociona de um jeito. Porque você sabe que você não merecia o céu. Você não merecia ser salvo. Mas mesmo assim, Jesus veio, sofreu, foi pendurado no madeiro, teve as mãos e os pés furados, gritou de dor. E foi tudo por você. Tudo pela sua vida. Tudo que para você... para você não visitasse o lugar que você iria visitar se não conhecesse Jesus. Tudo para que você não fosse ao Hades, não descesse ao inferno. Tudo para que você não fosse consumido pela vida, pelos vícios. Tudo para que a sua vida não seja só dias vividos à toa, mas para que você tenha um propósito aqui na terra, de ser uma avivalista do Senhor, de ser alguém que tem a palavra do Senhor no coração, para ser uma pessoa que tem uma família fundada nas bases do Senhor, para ser uma pessoa que tem a palavra do Senhor no coração e que tem o amor de Deus no coração. Nós precisamos muito se tocar, sabe, do que Deus fez por nós, porque a gente esquece fácil. A gente lembra na Santa Ceia que Jesus morreu por nós. Aí a gente lembra um pouquinho de como ele sentiu dor, como foi difícil para ele, né? Mas fica assim. Aí passa a Santa Ceia, a gente dá uma esquecida. Todo dia a gente precisa lembrar que o Senhor morreu por nós. Que o Senhor morreu pela sua igreja. E que agora nós vivemos novidade de vida no Senhor. Nós podemos ter uma vida totalmente nova, transformada no Senhor. E essa igreja precisa ser avivada por Senhor. E eu queria finalizar só alguns motivos para a gente orar por avivamento. E a gente vai fechar e você vai refletir e pensar se essa igreja precisa, se a sua vida precisa ou não de avivamento. Quando é que nós temos que orar por avivamento? Quando a leitura bíblica e o compromisso com a palavra já não existe mais, ou são desprezados. Quando a oração deixa de ser vital para o cristão. Há um pregador que diz que oração é questão de vida ou morte. Se você está orando, você está vivo. Se não está, já morreu. Nós precisamos orar, é questão vital para nós. É questão vital para nós. A oração é o alimento do nosso espírito. Você come todo dia, não come? Alimenta a sua carne todo dia, para você ficar de pé, forte, trabalhar. E o espírito? Se alimenta do quê? Palavra, oração e jejum. Quer ter o espírito forte? Quer vencer os vícios? Quer vencer os problemas, as dificuldades, ser inabalável? Alimente seu espírito. Alimente o espírito que habita em você. Outro motivo para a gente orar por avivamento. Quando o lazer e o trabalho prejudicam a piedade ou prejudicam a nossa
vontade de servir a Deus. Quando nós damos mais importância ao lazer e ao trabalho do que ao serviço de Deus. Quando pecados são cometidos e já não incomodam mais a consciência. Isso é sinal que você precisa de avivamento. Você peca e a sua consciência nem te acusa mais. Você fere o Senhor novamente. Aquele que já foi ferido na cruz, você fere ele novamente. E a sua consciência não te acusa. Sabe, nós não vamos deixar de pecar, igreja. Porque, infelizmente, essa carne aqui, ela vai pecar enquanto ela estiver aqui na terra. Mas quando o pecado já não incomoda mais a nossa consciência, alguma coisa diferente está acontecendo. O nosso espírito já está morrendo. Está anêmico. Nós precisamos refletir sobre isso. Os pecados que nós cometemos precisam ser confessados, ter arrependimento, e a nossa consciência precisa ser acusada, porque o Espírito fala conosco através da nossa consciência. Quando a gente faz algo errado e a nossa consciência fala, isso aí é errado, hein? Não está muito certo. É o Espírito Santo que está falando com você, igreja. A nossa consciência foi renovada pelo Espírito. Então, quando ela acusa um pecado, é o próprio Espírito que fala com você. Talvez você hoje fala que o Espírito não diga, Deus não fala com você. Mas quantas vezes a sua consciência já te acusou? Ou já te pediu para fazer algo em consciência? Ajuda aquele irmão lá. É o Espírito de Deus falando contigo. Então, quando os pecados já não acusam mais, nós precisamos de avivamento. Quando não existe adoração em espírito e em verdade, quando você não tem mais prazer de abrir a sua boca para cantar, você não tem mais prazer de louvar ao Senhor, não tem mais prazer de cantar os hinos, mesmo que sejam repetitivos. Para quem adora ao Senhor em espírito e verdade, todo dia é um culto novo. O culto de hoje, desse domingo, não é o mesmo culto do domingo passado. A adoração que você está fazendo aqui é uma adoração nova. Como diz a palavra, põe um cântico novo na minha boca. Todo culto é um novo culto. Todo cântico é um novo cântico. É como se o Senhor recebesse e fosse inédito para ele. Nós precisamos entender que o Senhor se agrada de louvores, amém? Então, quando nós não adoramos o Senhor em espírito e em verdade, precisamos de avivamento. Quando não há compromisso com a obra de Deus, quando a obra de Deus já para você não vale mais a pena colocar a mão. Quando você deixou seu ministério e falar, eu não quero mais se envolver com pessoas, dá muito trabalho. Eu não quero mais se envolver com a obra de Deus, dá muito trabalho. As pessoas são difíceis. E são mesmo. Mas você é fácil? Você é fácil? Ninguém é fácil, igreja. Nós somos difíceis. Mas o Espírito Santo do Senhor está nos transformando em glória, de fé em fé. Amém? Nós precisamos se envolver com a obra do Senhor. Por isso nós precisamos de avivamento. Quando há mau testemunho por parte dos crentes, quando nós temos mau testemunho, quando nós somos crentes e aqueles que estão de fora e não entendem o que é de fato a liberdade que nós temos em Cristo, e aí você abusa dessa liberdade, fere as pessoas lá fora. Ou então quando você age mal com a sua esposa na frente dos outros, quando você age, ou dentro de casa também, né? Vamos falar a verdade, né? Quando você age mal com seus filhos, quando você entra no bar e sai bêbado de lá, mesmo sendo crente, quando você dá mau testemunho, compra e não paga, quando você briga à toa com qualquer pessoa, nós precisamos do espírito de mansidão, igreja. Nós não podemos ser alguém possesso. A ira vem mesmo, mas ela não pode durar mais que um dia. Nós precisamos do Senhor quando nosso testemunho já não está sendo muito bom. Nós precisamos de avivamento. Quando não há líderes comprometidos na igreja, nós precisamos de avivamento. Quando os líderes não estão comprometidos com a obra do Senhor, nós precisamos de avivamento. Quando não há conversões na igreja, novas conversões, quer dizer que esse trabalho não está indo, não está andando, nós não estamos evangelizando, nós precisamos de avivamento. Quando não existe unidade na igreja, quando o corpo fica brigando um com o outro, o pé briga com a mão, o braço briga com o outro, isso não pode existir, né? Nós podemos ter desentendimento sim, de ideias, mas nada que fira um outro, nada que
Eu não vou conversar mais com tal fulano, não vou conversar mais com tal pessoa. Deixa eu te falar algo bem sério. A palavra diz que quem não consegue amar o seu irmão, como irá amar a Deus? É sério isso, igreja. Se você não consegue amar o seu irmão, você não está amando a Deus. Porque se você não consegue amar aquele que você está vendo aqui, como você vai amar a Deus que a gente não vê e precisa de fé? Isso é muito sério para nós. Então, quando há desunião na igreja, é sinal que precisamos de avivamento. E o último, quando faltam visão e ação missionária. Ou seja, quando a igreja já não se envolve mais com evangelismo, missões, ajuda. Nós temos um orfanato, igreja. Nossa igreja luterana tem um orfanato. E vira e mexe, eles estão precisando de doações, precisando de leite. A gente já doou algumas vezes, mas esse ano passado, não teve nenhuma vez. É missão. Sabe, tem crianças lá que precisam da nossa ajuda. Nós precisamos se envolver com missões. Missões é algo do coração de Deus. Então, para nós finalizarmos, Salmos 85:6. Será que não tornarás a vivificar-nos, para que em ti alegre o teu povo? Essa é a pergunta que nós fazemos ao Senhor hoje. Mas para fazer essa pergunta, a gente precisa estar buscando. A gente precisa estar buscando o avivamento do Senhor. Será, Senhor, que o Senhor não vai tornar a vivificar a sua obra e trazer alegria ao nosso coração? Mas quem pergunta isso é porque está buscando. Vamos poder perguntar isso para o Senhor? Eu espero que nós possamos começar a buscar ao Senhor. Sabe, que os velhos comecem a buscar, os idosos começam a buscar. Os velhos é chato falar, né? Desculpa aí, os idosos. Senhorinhas e senhorzinhos de Jesus, eu amo vocês. Amo você, seja isso. O senhor é velhinho, mas eu gosto do senhorinho. Os idosos precisam buscar o Senhor. Os adultos, na média de idade, precisam buscar o Senhor. Os jovens, vocês mais do que nós ainda precisam buscar o Senhor. Porque as tentações para vocês são muitas. E o diabo tenta te tragar todo dia. Ah, como você sabe, eu já fui jovem, já desviei, já voltei, eu sei como que é. Satanás quer te tragar. Não quer que você seja feliz com Jesus. Não quer que você viva o Evangelho. Não quer que você sinta a adrenalina de falar de Jesus por aí. Não quer. Não quer que você viva o Espírito de Deus em verdade. Em espírito e em verdade. Não quer que você viva um Evangelho vivo. Não quer que você corra riscos pelo reino de Deus. Os pais geralmente falam, não anda de moto, é perigoso. Não vai em tal lugar, é perigoso. Mas tem uma coisa que é perigosa, mas que nós pais devemos incentivar, pregar o Evangelho. E é perigoso, igreja. Graças a Deus no nosso país ninguém morre por isso. Mas em vários países as pessoas morrem. Elas dão sua vida para falar de Jesus. Porque lá a religião, o islamismo, etc., não permite que você fale de Deus. Não permite que você leve mantimentos para ajudar as pessoas. Se você for de igrejas. As pessoas passam fome, eles morrem de fome, mas não deixam ajudar. Esse é o mundo que a gente vive. É um mundo perigoso. Mas não há melhor coisa do que servir ao Senhor, do que ser vivificado pelo Senhor. Então os jovens precisam buscar o Senhor. E as crianças? Bom, as crianças elas precisam buscar, mas elas são mais do Senhor do que nós. A sinceridade delas ao buscar o Senhor tá além de nós. A oração que o filho do Fausto fez hoje aqui talvez supere muito as nossas orações. Mas nós precisamos do Senhor, todos nós. Precisamos, porque a nossa família precisa, a nossa igreja precisa, o nosso bairro precisa, o mundo precisa do Senhor. Nós precisamos de avivamento. Amém? Foi de pé, vamos orar em nome de Jesus.